Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui dando continuidade às aulas e agora vamos trabalhar propriamente com magnetismo. Vamos começar falando dos ímãs, né, que produzem aí os campos magnéticos. Quem não assistiu a primeira parte aí sobre eletrostática e eletrodinâmica, vou estar deixando nos cards aí, recomendo que vocês assistam. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre ímãs e campos magnéticos. Muito bem, o que vem a ser um ímã? Nós vamos ter aí os ímãs naturais. Há muito tempo, né, descobriu-se que certos corpos tinham a propriedade de atrair o ferro. E aí eles foram chamados de ímã. Esses objetos que podiam atrair o ferro, né, foram chamados de ímãs. Essa propriedade dos ímãs foi observada pela primeira vez com o tetróxido de triferro, numa região lá da Ásia, né, chamada aí de magnésia. Por causa desse fato, o minério de ferro é chamado de magnetita, porque ele foi descoberto lá nessa região da magnésia, lá da Ásia, tá? Então, por causa desse fato, né, o minério de ferro então tem esse nome hoje de magnetita, e os ímãs também são chamados de magnetos, porque a maioria dos ímãs são feitos a partir de magnetita. E nós vamos ter aí com isso os tipos de ímãs. Eu vou ter o ímã natural, que é feito da magnetita, ou é a própria magnetita, e nós vamos ter os ímãs temporários. Eu tenho o ímã temporário, por exemplo, de contato, de atrito e de corrente elétrica. Contato, por exemplo, se eu pego um ímã, coloco uma agulha no ímã e deixo ela alguns segundos ali em contato com esse ímã, essa agulha, depois que eu tiro, ela vai estar imantada, ela vai conseguir puxar pequenos metais durante algum tempo, tá? Então, eu tenho aí um ímã temporário. Por atrito, quando você faz o atrito, o experimento do balão ou da caneta no cabelo, você atrita, né? Esse material vai ficar tipo imantado e vai conseguir atrair alguns objetos. E por corrente elétrica, né, quando eu passo uma corrente elétrica por um fio em uma bobina, ele vai formar campos magnéticos, o que vai atrair os metais. Então, nesses três casos aqui, são ímãs temporários, né, ímãs artificiais, e aqui a magnetita, o ímã natural. Ímãs naturais, né, a magnetita é o ímã aí que se encontra na natureza. Ele é o ímã natural, tá? Chamamos corpo neutro aquele que não tem propriedade magnética. Ou seja, um corpo imantado, e corpo imantado, né, é aquele que se tornou um ímã. Corpos que se imantam, né, com grande facilidade, é o caso do ferro aí, e certas ligas de ferro usadas na fabricação de ímãs permanentes. Uma dessas ligas, né, de ímã é o alnico, composta de ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto, tá? De acordo com a constituição química do ímã artificial, ele pode manter a propriedade magnética por muito tempo, até por muitos anos, ou perdê-lo, né, depois que cesse a causa da imantação. No primeiro caso, o ímã é chamado de ímã permanente. E no segundo caso, o ímã é chamado de temporal ou transitório. Os eletroímãs são sempre ímãs temporais, porque quando eu tiro a corrente elétrica, ele deixa de ser um eletroímã, ele deixa de ser um ímã. E os ímãs naturais são sempre permanentes. Vamos falar um pouquinho do magnetismo em relação à temperatura. Olha, isso é muito importante e muito interessante. Todo ímã natural perde aí o seu poder magnético ao atingir uma determinada temperatura.
Essa determinada temperatura é chamada de ponto de Curie ou temperatura de Curie. Esse ponto foi descoberto por Pierre Curie, sei lá, que descobriu aí essas temperaturas, tanto do ímã quanto dos materiais, que vão perder essa propriedade de ser atraído. Por exemplo, o ferro tem uma temperatura de 770 graus Celsius, temperatura de Curie de 770 graus Celsius, ou seja, quando o ferro chega a essa temperatura, né, ele não vai derreter, ele não derreteu ainda essa temperatura. Se ele tiver grudado ao ímã, ele vai cair, porque ele perdeu essa propriedade de ser atraído pelo ímã. Isso acontece, essa descoberta, esse ponto, essa temperatura é chamado de temperatura de Curie ou Curie. O cobalto tem uma temperatura de Curie de 1075 graus Celsius e o níquel, né, o níquel que faz as nossas moedas aí, tem uma temperatura aí de Curie bem baixa de 365 graus Celsius. Esse cidadão Pierre Curie foi esposo, né, da Maria de Curie, né, que eles trabalharam tanto com radiação, com rádio, inclusive tiveram câncer, problema por tanto trabalhar com rádio, né, com material radioativo, mas também trabalharam aí, principalmente Pierre trabalhou com a questão dos ímãs também. Outra questão, os ímãs têm polos, só que no caso aqui não temos polos positivo ou polo negativo, nós temos polo norte e polo sul. Qual que é a característica desses ímãs com relação aos polos? Polos opostos vão se atrair, continuam se atraindo. Então, polo sul com norte vai se atrair. Polo norte com sul vai se atrair. Já quando eu tenho polos iguais, sul com sul vão se repelir, vão se afastar. Você não consegue encostar a eles, eles vão um empurrar o outro, a não ser que você force muito, né? E o polo norte com norte também vão se repelir. Eu fiz um experimento aí, vou deixar também no canal aí um experimento onde eu mostro essa questão dos campos magnéticos do ímã e essa questão, né, da repulsão. Provavelmente vou fazer uma segunda parte desse experimento mostrando melhor, porque no dia que eu fiz o experimento eu tinha apenas um ímã pequenininho e agora eu consegui outros materiais aí para estar fazendo mais alguns experimentos, mas vou estar deixando aí nos cards esse experimento, esse vídeo desse experimento. Então, importante anotar isto aqui, né? Polos opostos, sul com norte e norte com sul se atraem, sul com sul se repele e norte com norte se repele. Os ímãs têm um princípio, tem uma propriedade que nós chamamos de princípio ou propriedade da inseparabilidade de um ímã. Isso quer dizer que eu nunca vou conseguir pegar um ímã e separar polo norte e polo sul. Se eu pego um ímã de 30 centímetros e quebro ele em dois ímãs de 15 centímetros, eu vou ter agora não 15 centímetros de norte e 15 centímetros de sul, mas sim eu vou ter dois ímãs agora menores. Esse é o princípio da inseparabilidade aí dos polos. Então, quanto menor eu for quebrando esses ímãs, sempre ele vai ter polo norte e polo sul. Importantíssimo vocês anotarem isso aqui. E nesta figura nós estamos vendo aqui o polo sul e o polo norte. Isso aqui é um ímã que a gente compra próprio para laboratório e aí a gente joga as limalhas de ferro e nós vemos isso aqui, ó. Aqui no meio, como eles estão se atraindo, né, norte e sul, vai formar essas linhas se atraindo. Aqui, ó, essas linhas vão muito longe. Aqui também vão muito longe e vão voltar do outro lado. E aqui vocês já vão, ó, mais perto, elas vão formando linhas aqui do norte com o sul. Então vão sair linhas do sul indo para o norte, do norte indo para o sul, tá? Fazendo e formando o que nós chamamos campo magnético. Esse campo magnético é invisível, porém nós conseguimos visualizar ele com experimento fazendo aí com limalha de ferro, né? Quando você lima alguma faca, algum metal, você consegue fazer essa limalha ou você queimando aí aquela palha de aço, por exemplo, você consegue produzir também algo parecido e consegue fazer essa experiência, essa visualização. É bem legal isso aqui
Isso é em todas as direções, eu botei os campos magnéticos. Uma coisa importante é que a Terra funciona como um grande ímã, ou seja, a nossa Terra tem um campo magnético, tá? Campo magnético, vai ter um polo norte, o polo sul, e vai ter uma diferença, tá? O polo norte geográfico é diferente, não é o mesmo local do polo norte magnético, tá? Vão ser deslocados um pouquinho aí em relação ao eixo da Terra. Então aqui eu tenho o polo norte da Terra, né? A Terra está girando o seu eixo aqui, então a Terra, o eixo magnético dela vai ser um pouquinho aqui, 11 graus afastado do eixo de rotação da Terra. Então o polo geográfico é esse, e 11 graus para a esquerda, aqui no nosso caso nós temos o polo norte magnético, tá? Interessante lembrar disso aqui. Então a Terra age aí como um grande e enorme ímã devido à existência da massa de ferro no núcleo que vai estar girando, e também devido às correntes elétricas no núcleo, tá? Que por estar girando esse metal dentro do núcleo, né, geram aí corrente elétrica, e essa corrente elétrica, como nós vimos, produz campo magnético, tá? Embora 10% delas sejam produzidas aí por correntes na ionosfera, né? Então as próprias correntes da ionosfera vão produzir campos magnéticos. Ao contrário do que ocorre os polos geográficos, né? Com os polos geográficos, como eu já disse, os dois polos magnéticos não são exatamente opostos. A linha imaginária que une o eixo magnético não passa pelo centro exato da Terra. Isso é importante. Ele passa cerca de 530 quilômetros, né, deslocado do centro da Terra. Isso é uma coisa importante. Então ele não tem um eixo central. O eixo magnético não passa, mesmo que seja em outro ângulo, bem ao meio da Terra, mas passa 530 quilômetros deslocado, né? Então vamos dizer assim, se eu for medir o polo norte magnético com o polo sul, vai ser bem mais curto do que o polo norte geográfico ou o polo sul geográfico, tá? Por causa dessa deslocação e da curvatura da Terra. Falando em polo magnético em Terra, né, nós vamos lembrar sempre da bússola. Inclusive podemos fazer uma bússola em casa usando agulha, um ímã e um pedacinho de papel, um pratinho com água, tá? A bússola vai ter um ponteiro aí, que na verdade é um ímã com propriedades magnéticas, né? Sendo que as duas principais são a capacidade de criar um campo magnético ao seu redor. Quando esse ímã for colocado no campo magnético de outro ímã, ele se alinha a esse campo, né? E sempre eu vou ter ali uma parte desse campo, né, pintadinho de vermelho, que vai estar sempre apontando para o norte. Vamos falar das auroras polares. As auroras polares, né, vão acontecer graças aí, né, aos campos magnéticos. E nós vamos ter a aurora boreal e a aurora austral. O que significa isso? Nada mais, nada menos do que o nome do local onde acontece. Boreal significa luzes do norte, então vão ser luzes que vão acontecer no Polo Norte, lá onde os campos magnéticos da Terra saem. E já austral significa luzes do sul, vai acontecer aqui na Antártida, né, aqui no Polo Sul, também, né, do local ali próximo ao polo magnético mesmo, onde os campos magnéticos saem e chegam ali, né, vindo lá do Polo Norte. Daí os termos aurora austral e boreal. Aqui uma aurora boreal, né? Por que eu sei que é a aurora boreal, né? Por causa dos pinheiros, geralmente é característico lá da Rússia, daquele local da Groenlândia, tem bastante pinheiro, né? E provavelmente aqui seria uma aurora austral, nossa Antártida, que é ainda um mistério para a humanidade. Então lá vai acontecer aí, né, a aurora austral. Isso acontece por quê? Por que acontece tanto a aurora boreal quanto a aurora austral? Isso acontece a interação aqui dos campos magnéticos da Terra,
né, que funciona como um grande ímã, como eu já disse, né, interagindo com gases ionizados, com material ionizado, massa solar, que foi ejetado por ejeção de massa solar, massa coronal, tá? Ocorre essa ionização dessa matéria aqui e produz essas cores bonitas aí. Bom, pessoal, essa foi a segunda parte da aula, isso agora sobre magnetismo, sobre ímãs e magnetismo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, escreve nos comentários aí o que você entendeu sobre ímãs, quais são os tipos de ímãs, ímãs naturais, ímãs artificiais, né? Qual que é o nome do metal que tem o ímã, aquele ponto de temperatura lá que o ímã ou os metais perdem a atração pelo ímã. Anota isso aí nos comentários, que já vai estar ajudando vocês a memorizarem também esses conceitos, esses conhecimentos. Forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.